Tudo jóia. Pergunto primeiramente ao senhor, isso daqui assusta, né? Broca, furadeira, é um equipamento semelhante àquele tipo de equipamento que a gente tem em casa? É isso que é usado ali durante uma cirurgia como essa? Bom dia a todos. Assusta realmente para quem não entende ou não conhece esse tipo de procedimento, mas são aparelhos que são sofisticados, que são destinados a esse tipo de procedimento. E claro, né, quando a gente fala de uma broca, né, ou um trépano, né, que é o termo mais utilizado nesse procedimento, é um dispositivo no qual a gente consegue fazer um orifício, um pequeno orifício ali na calota craniana, e através dele, né, nesse tipo de hematoma que o presidente apresentou, conseguimos acessar facilmente, né, a coleção, o hemorrágico, o hematoma, e fazer uma drenagem efetiva através da instalação de um dreno que permanece ali, né, por algumas horas ou poucos dias até que o paciente recupere-se de uma forma plena, tá? Então, em casos como o do presidente, foi necessário apenas uma trepanação, ou seja, apenas um orifício na calota craniana, uma vez tratando-se de um hematoma que já vinha se desenvolvendo mais tardiamente. Em alguns pacientes, quando o hematoma já é muito volumoso, já na admissão, no quadro inicial, que a gente chama de hematoma agudo, muitas vezes é necessário fazer uma craniotomia ampliada ou descompressiva, no qual não só uma broca é utilizada para fazer um furinho no osso, mas uma pequena serrinha, que nós chamamos de craniótomo, é utilizada para fazer uma janela óssea mais estendida e assim, dessa forma podemos acessar o hematoma em uma extensão mais ampla. Mas são equipamentos que têm toda uma qualidade e segurança de uso para que o procedimento seja bem sucedido. Nesse caso, o dreno continua ali, e aí vai drenando, aquele líquido vai saindo, é isso? Isso, via de regra, quando fazemos esse tipo de procedimento de drenagem de hematoma subdural, né, que já tem um tempo a mais de instalação, uma instalação insidiosa ou crônica, a gente faz esse orifício, drena o volume de maior compressão e coloca um pequeno dreno que fica ali, geralmente 24 horas, oferecendo uma drenagem residual daquele conteúdo que foi tratado, né? E depois esse dreno é retirado mesmo na beira do leito e o paciente mantém-se em observação, sob cuidados, vigilância neurológica e realização de exames, né, de controle e de seguimento. O dreno é retirado, ele está ali acordado, ele vê essa parte sem problema. Sim, sim, é um procedimento tranquilo, né? O dreno ele fica ali exteriorizado através de um reservatório e quando o débito, a saída de conteúdo pelo dreno já está ali numa quantidade satisfatória e já vem reduzindo, ou seja, mostra a necessidade de não permanecer, o profissional, né, na beira do leito, explica, orienta o paciente, retira o dreno, né, de forma delicada, atenta, e deixa ali uma proteção, né, no local de saída, muitas vezes faz um pontinho, mas isso é procedimento de rotina, os pacientes que se submetem a isso não têm qualquer intercorrência com a retirada do dreno. De todo modo, quando se faz um tratamento desse, mesmo bem sucedido, é necessário fazer um acompanhamento, né, tomográfico, ou no momento da alta, ou mesmo dias, semanas após a alta, para garantir que o paciente não tenha risco de recidiva, que pode ser em torno de 20%, até um quinto dos pacientes, especialmente pacientes mais idosos, ou pacientes que fazem uso de terapia anticoagulante, antiagregante, ou seja, que deixa o sangue mais fino, maior chance de sangramento, podem ter um risco adicional de recidiva. Mas, via de regra, é um procedimento que tem um resultado muito interessante para os pacientes que realizam em tempo oportuno, sem gerar, na maioria das vezes, qualquer tipo de sequela ou prejuízo permanente. Tirou o dreno, o furinho continua lá. Fica, quando o furinho fica pequenininho, né,
geralmente é pouco perceptível devido à espessura do couro cabeludo e dos tecidos abaixo do couro cabeludo, que chamamos de periósteo, né? Que são outros tecidos que protegem ali o crânio e que ficam entre o couro cabeludo. Então fica geralmente um pequeno orifício que muitas vezes pode ser palpável. Em situações específicas, você pode usar pequenos dispositivos ali de titânio ou outras próteses para forrar esse furinho, mas não acarreta nenhum prejuízo de natureza estética ou funcional para o paciente, na maioria das vezes. Mas o furinho continua lá na calota craniana, no osso mesmo, aquele furinho fica. Sim, sim, via de regra fica. É um furinho que você realiza, né, no paciente idoso, né? O remodelamento ósseo não acontece da mesma forma que em uma criança que está em desenvolvimento. Então fica ali um furinho, mas é um furinho de poucos milímetros, é um furinho residual, né? Que quando a pele é suturada, o couro cabeludo espesso e parte da musculatura do couro cabeludo também é suturada, que não gera qualquer tipo de aparência visível ou notável para o paciente. Mesmo quando o paciente passa a mão, é difícil de perceber. Um furinho pequenininho mesmo. Tá. Doutor Henrique, fizeram esse procedimento porque teve a queda, teve uma hemorragia, pode sinalizar até com a cabeça se eu estou indo no direcionamento correto, foi uma Correto, hemorragia correto. Uhum. obrigado, em decorrência da queda. E naquele momento foi detectada hemorragia e começaram a fazer exames de imagem desde então, para saber se houve uma evolução. Não houve evolução, está sob controle, não tem que fazer procedimento cirúrgico, passou um tempo, retornou às atividades, e agora eles viram que tinha evoluído. Tinha um hematoma, um edema ali, resultado de uma hemorragia maior. Explica pra gente tecnicamente o que aconteceu. Porque no primeiro momento, o que a gente imagina? Estourou um vasinho na queda ali, quando o cérebro se mexeu na calota craniana e causou aquela hemorragia. O vasinho continua estourado, continua rompido, passa um tempo, aí mexe alguma coisa a mais, aí vem um novo sangramento. Agora, nessa cirurgia, é só uma drenagem, mas aquele vasinho que rompeu, ele continua rompido, porque eu imagino não tenha havido uma sutura daquele vasinho ali, de onde saiu, né, o sangue, enfim, para nós leigos aqui entendermos, né, de uma vez por todas o que aconteceu e quais os riscos e como funciona essa recuperação. Perfeito, excelente pergunta. Essa é uma pergunta que se faz todo dia quando a gente depara com esse diagnóstico, para esclarecer exatamente o paciente e os familiares. O que acontece é que num traumatismo craniano, mesmo um traumatismo leve, especialmente na população idosa, a gente pode se deparar com achados né, hemorrágicos agudos, né, mesmo discretos, como parece ter sido o caso do presidente lá na ocasião de outubro. Então, houve ali um traumatismo craniano leve, fizeram uma bateria de exames iniciais que mostraram pequenos focos de coleções hemorrágicas, de hematomas agudos, que foram acompanhados ali de forma seriada, né, a cada 2, 3 dias, e foram observando que aqueles focos de hemorragia aguda, né, aqueles coágulos iniciais, estavam estabilizados. Dessa forma, o presidente, foi liberado para retomar suas atividades normalmente. O que acontece, muitas vezes, é que no decorrer do tempo, mesmo no trauma agudo, a gente não consegue ver essas pequenas veias, esses vasos, que podem sofrer algum tipo de rotura ou laceração, que muitas vezes são milimétricos. E nesse segmento inicial, durante uma semana, realizando exames, eles mesmo fazendo sangramentos de pequena monta, né, que se continuam, a gente não consegue identificar com precisão nem na tomografia, muito mesmo na ressonância. E ao longo das próximas semanas, parte desses pacientes mantém esse sangramento, é como se fosse um sangramento muito discreto, de baixíssimo débito, de veias, que são veias que se interpõem entre o cérebro e as meninges, especialmente a dura mater, que nós chamamos de veias pontes, exatamente porque elas conectam o cérebro com as meninges. E quando uma ou duas, ou uma quantidade pequena dessas veias, que são milimétricas, se rompem e esse sangue se perpetua, vai se formando um conteúdo que vai se acumulando
lentamente, de fato, ao longo de semanas, e ele vai se encapsulando, vai gerando um compartimento a mais dentro do cérebro. E esse compartimento vai criando proteínas e outras substâncias que impedem os fatores cicatriciais de gerarem a oclusão ou o fechamento natural desses vasos, ao ponto que se forma essa coleção maior, mais espessa, que foi detectada no presidente, que é o que nós chamamos de hematoma subdural crônico. E quando isso é diagnosticado, geralmente é no contexto do paciente que apresenta já sintomas de alarme, ou uma dor de cabeça que não cessa, muitas vezes uma confusão, uma desorientação no tempo e espaço. Em outras situações, o paciente pode ter déficits focais, ou seja, dependendo da área de compressão, uma dificuldade para falar, para se movimentar em uma parte do corpo. E aí, quando é feito esse diagnóstico, com hematoma de maior volume, de maior espessura, comprimindo o cérebro, é realizado esse procedimento, né, que já mencionamos. E nesse procedimento você drena esse coágulo, abre essa cápsula e lava através de uma irrigação abundante com soro fisiológico todos esses fatores, né, essas substâncias, essas proteínas que impedem a coagulação adequada desses vasos. E quando você faz isso, você naturalmente, além de esvaziar esse conteúdo, esse hematoma, permite com que o processo cicatricial desses vasos, dessas pequenas lacerações venosas, possa ocorrer de forma eficiente. Lembrando, claro, que mesmo com esse procedimento, até 20-25% dos pacientes podem sim desenvolver recidiva, ou seja, principalmente pacientes que fazem uso de medicamentos, né, que conferem mais fragilidade ao processo de cicatrização, como anticoagulantes, antiplaquetários, né, antiagregantes plaquetários, e aí esse segmento tem que ser redobrado, né, nesse pós-operatório, especialmente o paciente idoso. E então o tratamento, geralmente, o que já foi oferecido no caso, geralmente ele é eficiente, né, com a baixa taxa de recidiva, mas não tão baixa, né, para que o paciente necessite realmente fazer um segmento mais rigoroso.